O Monte das Oliveiras, irmãos, é o Monte da Agonia. Esse Monte das Oliveiras, ele é o Monte da Agonia. E Jesus sempre ia orar nesse Monte das Oliveiras. E dessa feita ele foi orar ali porque ele tinha percepção. Ele sabia das coisas que estavam prestes a acontecer, principalmente na sua vida. Jesus sabia que ele ia passar pelo Calvário, ele sabia que ele ia passar por tudo aquilo. E por isso ele orava. E ele então reuniu seus discípulos e foi até o Monte das Oliveiras, este Monte da Agonia, para orar, como de costume. E ao chegar ali, ele escolheu exatamente aquele lugar que era o Monte das Oliveiras, onde ele disse para os discípulos: orai para que não entreis em tentação. Foi uma palavra que Jesus ministrou, que Jesus liberou para os seus discípulos ali no Monte das Oliveiras. Ele disse: orai para que não entreis em tentação. E eu estava lendo essa passagem aqui hoje, meditando. Olha, irmãos, que Jesus chamou os seus discípulos no Monte das Oliveiras para orar com ele. E ele ministrou essa palavra para eles. Ele disse: orai para que não entreis em tentação. E eu fiquei pensando, qual a tentação daquele dia? A situação que os discípulos estavam ali, vivendo aqueles dias, todos os dias, andando com Jesus, comendo com Jesus, tendo uma vida espiritual muito bem. Mas mesmo assim, Jesus os advertiu, dizendo: orai para que não entreis em tentação. E eu pensei em nós hoje. Quantas tentações estão diante dos nossos olhos, as tentações, cobiças, desejo das coisas alheias. Quantas tentações nós temos hoje. E naqueles dias os discípulos não tinham tanta tentação, as pessoas não tinham tanta tentação como temos hoje. E nós somos tentados aqui a olhar para aquilo que não nos pertence e começar a olhar para aquilo que não é nosso e desejar. Querendo ter aquilo que as pessoas têm, querendo conseguir aquilo que as pessoas conseguem. E isso nos traz um espírito de inveja, isso nos faz ficar doente muitas vezes. Porque a pior coisa que tem é a comparação. Quando você se compara com outra pessoa, quando você se compara com outras pessoas, você acaba ficando doente. E nós temos que saber administrar tudo isso para nós não cairmos em tentação. E a única coisa que nos reveste, nos calça e nos dá segurança é exatamente a oração. Porque o homem e a mulher que vivem debaixo da oração, eles sabem muito bem que eles não vão cair por essas coisas. E hoje eu estava falando para o irmão, exatamente quando o profeta, o irmão Brana, quando ele disse que as 3 coisas que derrubam o ministério de um homem é a fama, o dinheiro e mulher. Ele disse: são as 3 coisas que derrubam o ministro, são as 3 coisas que derrubam o homem. E nós sabemos, irmãos, eu estava conversando hoje com o pastor da mensagem sobre isso. E eu disse para ele: pastor, quando um homem cai por mulher, por adultério, todos ficam sabendo, é pior. Porque a degradação ministerial, a situação dele vem a público e ele se encontra nessa situação porque caiu por causa do adultério, caiu por causa da mulher. E aí os outros expõem.
As pessoas expõem a vida dele e ele não tem mais moral, ele não tem mais condição de continuar em cima do púlpito, porque ele caiu em adultério. Mas eu disse para ele, um dos piores que existe dentre esses três não é o adultério, não é o cair por causa da mulher, porque todo mundo vê. O pior, um dos piores é o dinheiro. Quando um pastor ele cai, quando um homem cai por causa do dinheiro, porque se torna ganancioso, se enriquece através da mensagem, se torna rico, ele também caiu por causa do dinheiro. E a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que muitos caem por causa do dinheiro e aí ninguém percebe, se torna rico, se torna poderoso. E ele consegue comprar muitas pessoas, manipular muitas pessoas. Às vezes ele caiu por causa do dinheiro, mas prega uma doutrina errada. E ele tem dinheiro para comprar as pessoas, manipular, fazer das pessoas gado, fazer das pessoas o que eles querem porque tem dinheiro, matar ministérios pequenos e favorecer o que eles querem favorecer porque tem dinheiro. Mas isso aí, irmãos, isso é uma coisa terrível. Isso é uma coisa terrível, porque isso se torna um Balaão, se torna um usurário, pessoas que dominam todo. E isso tem atrapalhado a pregação da mensagem. Isso tem atrapalhado a pregação, atrofiado a pregação da mensagem em determinados lugares, em determinadas cidades, em determinados países, em determinados locais, porque esses homens que foram caindo, que caíram por causa do dinheiro, eles dominam, compram território, constrói templos, megatemplos para segurar território, para marcar território para outros que Deus levanta não entrar. Mas tudo isso chega a uma situação de declínio, porque entraram em tentação. E a terceira coisa é exatamente a fama, querer ser estrela, querer ser melhor pregador, querer destacar mais do que o outro, querer ser melhor, fanfarrão. Tudo isso Deus derruba, porque o nosso Deus, irmão, não deixa as máscaras por muito tempo. Ele tira as máscaras e muitas pessoas estão sendo desmascaradas nessa era. Muitos pregadores, muitas igrejas estão sendo desmascarados porque viviam debaixo de uma máscara. Mas a gente tem que abrir o peito, a gente tem que abrir o coração e falar: Senhor, se há algo errado em mim, que o Senhor me tira, que o Senhor me lava, que o Senhor conserta, que o Senhor me transforma. Mostra-me, Senhor, porque eu quero ter um coração íntegro, eu quero ter uma vida de santidade, eu quero viver uma vida de santidade. Eu não quero cobiçar as coisas dos outros, eu não quero ter essa visão, mas eu quero estar debaixo da proteção do Senhor. O nosso Deus cuida de você, o nosso Deus cuida de nós, o nosso Deus cuida das nossas vidas. Ele não nos deixa faltar nada quando nós estamos em sua presença. Amém. Glória a Deus. Pode glorificar, irmãos. Então nós temos que ser um povo feliz, porque somos abençoados. Olha, irmãos, eu fico pensando, como que eu agradeço a esse Deus? Como que eu agradeço a esse Deus? Como que Deus providencia as coisas? Eu vejo dias, meses, irmão Fábio, coisas que acontecem comigo, que eu falo com a minha esposa: esse mês vai ser difícil. Esse mês o impossível bateu na minha porta. Este mês vai ser o mês mais difícil para mim cumprir certos compromissos. Mas eu falo com a minha esposa: mas eu vou estourando. E Deus, Ele cumpre, Ele manda recurso, e eu posso me alegrar, porque Deus nunca me deixou envergonhar. Ele te livra da vergonha, das decepções, das derrotas, dos desafios. Ele está ao nosso lado. Parece que nós não vimos Deus, mas Ele está olhando para você. Ele olha para as nossas situações, Ele sabe o que necessitamos. Por isso que nós confiamos: Senhor, lembra, Senhor, de mim. Lembra desse pobre homem, lembra dessa pobre mulher. Olha, Senhor, a minha situação. Tudo que Deus quer, sabe o que é, irmão? Que você tenha um coração sincero, que você tenha um coração limpo, que você tenha um coração puro,
que você dê uma vida limpa diante de Deus, para quando você passar pelo vale da sombra da morte, passar pelo deserto, Ele diz assim: eu estou contigo, eu estou olhando, eu estou vendo a tua luta, eu estou vendo a tua situação. E é isto que nós temos que saber, que esse Deus não te abandonou, que Deus conhece a tua situação e Ele se faz presente em cada projeto, em cada plano e em cada situação. Pode glorificar Ele. Aleluia. E Jesus sabia. Ali no Monte das Oliveiras, Jesus reuniu os seus discípulos e foi para orar. E Ele disse para o discípulo: olha, orais para que não entreis em tentação. Esta é a palavra que Jesus ministrou para os discípulos. E se Ele ministrou para os discípulos naqueles dias, Ele ministra para você também. Ele ministra para mim também. Ele ministra para você que está ao alcance dessa voz, dessa pregação. Ele ministra para você. Jesus disse: orai sem cessar, para que não entreis em tentação. Quando você está sendo tentado, você tem que orar. E Deus tira aquilo, afasta de você aquilo que não presta, aquilo que vem para atrapalhar, aquilo que vem para te atrofiar, aquilo que vem para te tirar da presença dele. Você ora, irmão, e a oração é uma coisa maravilhosa. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Jesus diz aqui em Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus disse: por isso vos digo que todas as coisas que pedires em oração crendo, já o recebeis. Aleluia. Foi Jesus que disse todas as coisas. Ele não disse algumas coisas, um pouco de coisa. Ele não disse um pinguinho de coisa. Jesus disse todas as coisas que pedires em oração crendo, já o tereis, já o recebeis. Então a oração é a palavra dele. Foi ele que disse, o profeta de Deus, ele disse: toma Deus em sua palavra. Quando o profeta Imobrana disse: toma Deus em sua palavra, porque o profeta Imobrana tomava, é o exemplo, ele sabia muito bem. E quando ele disse: toma Deus em sua palavra, é você pegar Marcos capítulo 11, versículo 24 e dizer: o Senhor disse aqui que quando nós orarmos crendo, que todas as coisas já são nossas. E eu estou orando, eu estou invocando a tua palavra. Não é a palavra do Allan Kardec, não é a palavra do teólogo, não é a palavra da igreja, não é a palavra do fulano, é a palavra do Senhor. E quando você toma Deus em sua palavra, o que não era acontece. Chama as coisas que não são como se já fosse. Chama as coisas que não são como se já fosse. Você pode dizer: isso é meu, mas não é. Você pode dizer: isso aqui é meu, mas não é. Isto vai estar ao meu alcance, mas não está. É dessa forma que você crê, é dessa forma que nós temos que crer. Você tem que falar: eu já estou curado, mas não foi. Você tem que falar: eu já fui curado, mas não foi. Quando a Bíblia diz ali em Isaías 53, exatamente sobre isso. E Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e pela sua pisadura fomos sarados, fomos sarados, mas não foi. E o sintoma vai para as profundezas do inferno, como diz o povo aí, vai para as quintas do inferno, mas eu estou curado em nome do Senhor. Essa bênção é minha, essa vitória é minha, essa vitória é nossa, é sua, é da igreja, daqueles que crê, e nós cremos na sua palavra. Glorifica Ele. Louvado seja Deus. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava. Olha, irmãos, Jesus disse para eles esta palavra: orai para que não entreis em tentação. E quando Jesus ministrou essa palavra, o que é que Jesus fez? Jesus afastou deles. Jesus lhe dá a palavra, Jesus ministra a palavra e Jesus afasta deles. Porque Jesus precisava de estar sós com o Pai. Isso aí é uma coisa que eu fiquei observando. Jesus afastou. Não, Senhor, não afasta não. Não vai não, Senhor. Não deixa nós aqui não. O Senhor deu a palavra. Não deixa nós sozinhos aqui não, Senhor.
Mas Jesus precisava, irmão, de ausentar dele. Jesus foi. E quando Jesus foi, ele ajoelhou e começou a orar. E Jesus, ele estava orando ali no Monte das Oliveiras. E ele disse essa palavra, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Olha, irmãos, quando Jesus orando, ele de joelho, quando ele falou essa palavra, ele estava no Monte das Oliveiras, ele estava debaixo de uma unção com o seu discípulo, e ele ajoelhou ali e começou a orar, e ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, afasta de mim este calvário, afasta de mim a morte na cruz, afasta de mim os soldados romanos, afasta de mim a coroa de espinho, afasta de mim essa morte. Mas quando Jesus faz essa oração, você pode ver que vem uma vírgula. A Bíblia mostra uma vírgula ali: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Se ele desse um ponto final, você estaria perdido. Nós estaríamos perdidos, nós estaríamos condenados. Mas Jesus não colocou um ponto final. Por isso que o profeta diz que há muitas pontas soltas nos selos, nas eras, nos mistérios da mensagem. Não há um ponto final, há uma vírgula. Por isso que muitas pessoas caem em doutrinas erradas, porque tentam ir além, interpretar. Mas aqui Jesus dá uma vírgula. E glória a Deus pela vírgula. Quantas vírgulas Deus tem permitido entrar em ação em nossas vidas? Quantas palavras nós temos soltado, palavras ociosas, palavras erradas, palavras de maldição tem vindo sobre nós, mas Deus não permite um ponto final, Ele permite uma vírgula. E foi essa vírgula que Jesus, quando Ele fala isto aqui: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, aí vem uma vírgula. E Jesus disse: contudo, cumpra-se em mim a tua vontade, e não a minha. A coisa reverteu, a situação reverteu, quando Jesus fala: contudo, cumpra-se em mim a tua vontade e não a minha. Aí as coisas mudaram. As coisas mudaram. Jesus, ele faz essa convocação: cumpra-se em mim a tua vontade e não a minha. Irmão, você tem coragem de fazer essa oração? Será que nós temos coragem de fazer essa oração? Senhor, eu quero isso, mas tem que ser da minha vontade, tem que ser da vontade do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, do meu pastor, tem que ser da vontade do meu marido. Será que nós temos essa revelação de tirar tudo isso e falar: Senhor, faça a tua vontade? Por isso que muitos estão caídos, quebrando a cara, dando com um pouco d'água, se reventando todinho. Por causa de quê? Por causa de não dar essa vírgula, não deixar Deus entrar em cena. E nós temos que ter a revelação, nós temos que aprender, deixar Deus trabalhar. Senhor, entra nessa causa, Senhor, e faça a tua vontade. Só que a vontade de Deus, muitas vezes, nós não queremos. Nós não queremos. Eu me lembro de um pastor, que eu congreguei com ele, e ele falava sempre isso: tem moça que fala assim: Senhor, prepara aquele rapaz para me casar com ele, mas tem que ser o fulano, tem que ser aquele. Senhor, prepara aquela moça para casar comigo, mas tem que ser aquela. E se aquela não for a vontade de Deus, for a tua vontade? E se não for a vontade de Deus, for a sua vontade? É isso que nós temos que ter revelação. Eu quero que Deus faça a vontade dele, porque Deus, irmão, ele conhece todas as coisas. E às vezes nós estamos caídos pela paixão, sendo dominados por determinados desejos. Desejo nosso não é o desejo de Deus. A Bíblia diz que o desejo de Deus é um, o desejo nosso é outro. A vontade nossa não é a vontade de Deus. E quando nós estamos dentro da vontade de Deus, aí o profeta vem e mostra dois tipos de vontade: a vontade permissível e a vontade perfeita. A vontade que Deus permite, Deus permitiu isso, mas eu quero estar na vontade perfeita de Deus.
E quando você está na vontade perfeita de Deus, aquilo muitas vezes não te agrada. Já pensou se Abraão chegasse ali nos cavalhares de Mamre, onde ele estava ali para fazer uma divisão para Ló, e Abraão queria fazer a vontade dele? É claro que ele não ia dar opção para Ló. Ele não ia dizer para Ló, você escolhe aí, se você escolher para lá, eu vou para cá, se você escolher o norte, eu vou para o sul, se você escolher as campinas de Sodoma, eu vou escolher os cavalhares de Mamre. Abraão não fazia isso, mas Abraão sabia que Deus é que ia fazer a escolha. E ele disse para Ló, escolhe aí. Escolhe aí. Porque Abraão estava dentro da vontade perfeita de Deus. Abraão sabia muito bem. Então nós temos que saber isso. Não, eu estou dentro da vontade dele. Ainda que pareça que eu estou derrotado, que eu vou ser fracassado, que eu vou ser vencido, mas o meu Deus é maior. O nosso Deus é maior que os problemas, o nosso Deus é maior que a situação, o nosso Deus é maior que tudo que você possa imaginar, e por isso que nós cremos na sua graça e na sua presença. E Jesus disse, contudo, cumpra-se em mim a tua vontade. E ele estava orando. E ele deixou o discípulo também em oração. Irmãos, quando Jesus a orar intensamente, a Bíblia diz que ele orou tanto que começou a suar sangue. Agonia. E por que os discípulos não entraram no mesmo espírito? Por que os discípulos também não entraram no mesmo espírito? Por que os discípulos também não entraram véu adentro? E quando Jesus retorna da oração, ele olhou para os discípulos estavam todos dormindo. Os discípulos, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. Dormindo de tristeza. E aí nós temos que entender, Senhor, não deixa eu dormir. Não deixa o Senhor dormir oco, não deixa o Senhor uma vigilância desapercebido. Meu irmão, é a hora que nós temos que ler mais mensagem agora. Se você não lê as mensagens, se você não lê a Bíblia, se você não ora, você está perdendo seu tempo. Olha, a gente que está na mensagem, lê Bíblia, lê mensagem, ora, está buscando a Deus cada dia mais, a gente já corre esse grande risco de dormir. E a Bíblia diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque nós vivemos no meio de uma geração de pessoas mortas. Todo lugar que você vê há pessoas mortas, defunto, dentro da igreja está cheio de pessoas mortas. Pessoas que não glorificam a Deus, pessoas que não se alegram com a palavra, pessoas que não louvam a Deus, deixam os seus lares, vêm para a igreja, às vezes com a cara fechada e burrada, parece que Deus tem medo de cara feia. E nós temos que nos humilhar, nós temos que nos quebrar, porque se nós não nos quebrarmos de joelho, de oração, sabe o que Deus faz, irmão? Deus fala assim, você não vai se quebrar não, você não vai se humilhar não, pois eu vou te quebrar. Eu vou te humilhar, eu vou te colocar no pó, eu vou te colocar nessa situação. Deus pode fazer isso. Mas se Ele vê que nós estamos, Senhor, quebra-me, me leva lá para a olaria, me leva lá como o Senhor fez com Jeremias, Senhor, me faça isso, eu quero estar em tua presença. Porque, irmão, nós não valemos nada. Nós não somos nada sem Deus. E Jesus disse em João, sem mim você não pode fazer nada. Mas com Deus você pode todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece não é o vício, não é as internet, não é o celular, essas coisas, a rede social. Tudo isso nos puxa para baixo. Tudo isso nos atrofia, tudo isso nos esfria, nos desanima. E nós temos que estar aquecido, nós temos que estar quente. Olha que a galinha, quando ela bota os seus ovos ali, aqueles ovos precisam estar aquecidos, para que eles venham germinar, para que eles venham dar
dar o pintinho sair dali, tem que estar quente. A galinha sabe disso, ela não pode. Quando o ovo sai ali, ela vai lá e puxa. Mas se algum daqueles ovos sair debaixo da galinha e perder o calor, o aquecimento da mãe ave, o que ele faz? Ele vai corar, ele vai apodrecer, ele não vai germinar, não vai dar vida, porque saiu debaixo da galinha. E Jesus subiu no monte, Jesus chorando, olhou para Jerusalém, e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajudar, como uma galinha junto os seus pintinhos, e tu não quisestes. Jesus em lágrimas, irmão. Jesus chorando. Olhou para Jerusalém e disse: quantas vezes eu quis te ajudar como a galinha junto os seus pintinhos e tu não quisestes. E ele está fazendo a mesma coisa hoje. Ele está querendo nos aquecer, ele está querendo nos animar. E aqui nós podemos ver aqui, olha só o que diz aqui. Aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 17. A Bíblia diz: orai um pelos outros. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Orai um pelos outros, porque a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo, ela pode muito, ela tem muito efeito. Por isso que nós temos que orar pelos outros. Nós temos que orar pelos outros. Nós temos que orar pela igreja, nós temos que orar pelos irmãos, nós temos que orar pela pessoa, porque se você for um justo e você orar, Deus ouve o seu clamor, Deus ouve a sua oração. E a oração quebra as barreiras, a oração expulsa Satanás, a oração expulsa a enfermidade. E a igreja, quando ora, e quando você está orando por seu irmão, você está sendo abençoado. Quando você está orando pelo seu irmão, você está sendo abençoado. Olha na Bíblia que teve um moço, me parece que foi Jó, estava orando pelos seus amigos, e Deus o abençoou. Quando você está orando pelas pessoas, pela igreja, Deus está abençoando. E foi isso que ele disse. Ele disse que, olha, Elias, que era homem carnal, sujeito às mesmas tentações, sujeito às mesmas paixões, Elias orou por 3 anos e meio para que não chovesse sobre a terra, e não choveu. E esse mesmo Elias orou depois de 3 anos e meio, que havia uma fome em Samaria, havia uma seca, as pessoas morrendo de fome. E Elias, esse mesmo Elias que orou para que não chovesse, não choveu. Deus ouviu a sua oração, e depois esse mesmo Elias olhou para o céu e orou para que chovesse, e caiu chuva sobre a terra. Este mesmo Elias, Josué estava em uma batalha travada com os amalequitas, e ele estava numa situação difícil. E a noite estava chegando, e Josué olhou e falou assim: agora, está vindo a noite, está vindo as trevas, como que nós vamos guerrear durante a noite? Não tinha iluminação. E a Bíblia diz que Josué olhou para o céu, olhou para a lua, e disse aí: para aí, lua, detém aí. E a Bíblia diz que a lua se parou ali por quase um dia. E Josué tinha autoridade para orar, e Deus parou a lua e parou o sol. E parou a natureza. Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. Isso é um fenômeno. Toma Deus em sua palavra. Você pode dizer: Senhor, se Josué orou e a lua parou, se Elias orou e não choveu, se Elias orou e choveu, e a tua palavra diz que o justo tem muito poder nas suas orações, eu oro em favor dessa causa, desse câncer, dessa enfermidade, desse problema, e vai ter que sair, mas tem que ter autoridade. Tem que ter fé, tem que ter certeza que Deus vai entrar, Deus vai ouvir o seu clamor, Deus vai ouvir a sua oração por via. E verá o seu resultado.
E quando Jesus voltou, os discípulos estavam dormindo. Os discípulos dormindo e tristes. Agora você vê que como que era a igreja de Jesus, os discípulos tudo dormindo. Tudo miúco. Na hora, e onde eles estavam? Eles estavam no monte da agonia. Mas não tinha força para orar. Não tinha impulso para orar, não tinha inspiração para orar. Por isso, irmão, que nós temos que aproveitar. Enquanto a irmã está orando, enquanto o irmão está orando, enquanto a igreja está orando, Senhor, deixa eu entrar debaixo dessa nuvem também, deixa eu sentir essa presença do Senhor, deixa eu sentir essa unção do Senhor, deixa eu sentir essa graça do Senhor sobre a minha vida, para que eu seja um homem de oração, uma mulher de oração, que fale com Deus. E disse-lhe: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Por que muitas pessoas estão entrando em tentação? O perigo é entrar em tentação e cair. Porque há muitas pessoas que entram em tentação, mas não caem. A obra consumada não é ativada. Mas há muitas pessoas que oram para não entrar em tentação. Por isso que Jesus disse: orai e vigiai. Não adianta só orar sem vigiar. O que é vigiar? Você saber que aquilo ali não vai dar certo, aquilo ali é uma tentação. Orar e vigiar é para não entrar em tentação. Como que eu vou entrar naquilo ali? Jesus e a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Como que eu vou entrar no bar, onde está cheio de pessoas bebendo, contando piadinhas imundas, profanando o nome de Deus? Eu vou entrar ali. Como que eu vou entrar naquele aniversário cheio de homens e mulheres bebendo cerveja e profanando e contando piada? O que eu vou fazer lá? Será que aquele ambiente está propício para um cristão entrar? Será que aquele ambiente está próprio para você entrar ali? Quando a Bíblia diz fugir da aparência do mal, quando o profeta de Deus disse: olha, não vá no terreno do inimigo, aquilo ali é o terreno do inimigo. Você vai desmoralizar o nome do Deus de Israel. Você vai desmoralizar o Evangelho. Você vai escandalizar o Evangelho. A menos que Deus te mande ali para pregar para aquelas pessoas. Mas se Deus te enviar ali para pregar para aquelas pessoas, aquilo ali vai haver uma mudança. Deus vai fazer uma obra tremenda, mas é preciso estar preparado. Então nós não podemos ir em determinados ambientes, nós temos que ir em ambientes cristãos, e às vezes na igreja é um ambiente bom, é um ambiente propício para você vir glorificar, entrar no Espírito. É você ter o companheirismo com a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é sentir a sua graça e a sua misericórdia. E às vezes você fala: eu não vou na igreja, eu vou viver num ambiente hostil, onde é cheio de pessoas que são pessoas que não creem no Evangelho. E nós sabemos que a influência de um homem, o profeta pregou a influência de um homem sobre outro homem. Se você anda com um mentiroso, você vai ser um mentiroso. Se você anda com um desonesto, você vai ser um desonesto. Se você anda com um crente frio, desviado, você vai ser um desviado. Porque nós precisamos, irmãos, ser dessa forma. É olhar para além das coisas naturais, é olhar para o espiritual e dizer: Senhor, é isto que eu quero, é andar em tua presença, porque você é luz. Quando você anda na presença de Deus, você é luz. Você pode ver que Pedro, quando Pedro estava ali de madrugada, antes do galo cantar, Pedro estava andando, olhando de longe Jesus ser preso. A Bíblia diz que uma criada ali olhou para Pedro e falou assim: tu parece com ele, a tua fala te denuncia. E Pedro negou Jesus, falou assim: eu nem conheço ele. Mas aquela mulher disse: mas a tua fala te denuncia, tu parece com ele. Se
você anda com Jesus, a tua fala te denuncia, a sua fala é igual a fala dele. Se você anda com Jesus, o seu jeito é diferente, o seu jeito é igual ao jeito dele. O diabo sabe, o diabo olha para você, as pessoas do mundo olham para você e falam assim, você é diferente. Onde você entra, você traz um ambiente, você traz uma atmosfera diferente, porque há algo dentro de você que não é normal. E foi isso que ela olhou. Quando ela olhou, ela falou assim, tu parece com ele. A tua voz é igual a dele. Pedro disse, nem conheço. E naquele momento o galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus falou, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro falou, meu Deus, eu neguei Jesus. E Jesus disse, não se envergonhe dele, do meu nome, porque se você se envergonhar do meu nome, eu também vou me envergonhar de você. Você acredita que tem irmãos que chegam no meio dos ímpios e fica com vergonha de assumir que serve a Deus? Fica com vergonha de confessar que é o servo de Deus, que serve a Deus? Mas, irmãos, a gente já tem que ser exagerado mesmo. A gente tem que levar a Bíblia. A gente tem que ir com a nossa espada na mão, para o diabo ver, as pessoas verem. Não só a sua aparência se identifica, como você também se identifica. Tem crente hoje que não usa mais a Bíblia, porque tem vergonha de carregar a Bíblia. Ah, mas eu tenho uma Bíblia no celular, para que eu vou carregar esse livrão preto? Para as pessoas olhar para mim e querer me evitar. Que as pessoas me evitam, mas que o Espírito Santo não me evita. Nós precisamos olhar a presença do Espírito Santo, irmão. Quando eu entrei no hospital hoje, eu já levei, foi minha bubona aqui, eu já entrei, foi assim. E as pessoas já puxando para aqui, o pastor olha para mim ali, olha para o meu filho ali, olha, tá. Então, porque nós somos luz, irmão. Nós temos que ir onde Deus nos mandar, nós temos que ter a identificação. Nós temos que ser diferente, as pessoas têm que ver que nós somos do alto, nós não somos daqui. Como diz a Bíblia, nossa pátria não é aqui, a nossa cidade não é aqui, nós estamos aqui de passagem, mas nós temos uma terra querida, uma pátria querida, aleluia. Louvado seja Deus, vamos cantar, vem ceiar. Louvado seja Deus, ficamos de pé para nós cantarmos. Os irmãos sabem que está esse hino aí. 196, a palavra de Deus é maravilhosa. O nosso Deus é maravilhoso. Cante com a alma. Cristo já nos preparou uma jaqueta. E agora nos convida com celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, em faminto a Jesus vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tomar a praia então, vem no fogo peixe pão. É Jesus que os convida. Vem cear, o Mestre chama, vem cear.
Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. João, capítulo 13, versículo 12. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes, e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Pode trazer de água. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Pai por este tempo, por este momento. Que a graça, a misericórdia, a presença do Senhor seja sobre esses elementos. Que o Senhor os abençoe no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deixa eu pegar. E tenta do braço para Graças a Deus. alguns mais quer cantar o hino apropriado. Glória a Deus. Quando o diácono prepara ali, Deus abençoe todos os irmãos que estão conectados, que Deus te abençoe sua casa. E até amanhã, 18h30. Fique em paz, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém. Mensagem